Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, e diz assim: Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia no coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Essa semana nós vamos estudar o tema Ministério Movido pelo Amor. O ministério de Paulo era movido pelo amor. E mesmo em sofrimentos e angústia, ele escreve cartas para animar, para ensinar, para repreender, mas acima de tudo para dizer: eu estou lembrado de você. Eu estou orando por vocês. Quando a gente viaja, geralmente a gente lembra de algumas pessoas e fica no coração aquele desejo como seria bom se fulano estivesse aqui. E muitas vezes até quando a gente vê uma lembrancinha que parece com fulano, a gente compra e manda. Paulo, na prisão, ele se lembrava de cada igreja sua e escrevia uma carta. Escrever uma carta quando tudo está bem, quando você está mandando boas notícias é uma coisa. Escrever uma carta em meio a sofrimentos, angústias de coração, com muitas lágrimas, isso prova o quanto você ama aquela pessoa. Porque você deixa o seu sofrimento de lado e começa a mandar uma mensagem para fulano, para cicrano. Fazendo isso, você demonstra que o teu ministério é movido pelo amor. Paulo não teve uma vida fácil. E tudo isso não porque ele era uma pessoa desobediente, mas tudo isso porque ele aceitou a missão de sair pregando o evangelho pelo mundo. Hoje os cristãos pensam que aceitar o chamado é ser cheio do poder e das bênçãos sem medida. E nos primeiros problemas, eles se pegam desejando em desistir. Eu não sabia que o ministério era tão difícil. Eu não entendo porque eu estou me sacrificando por estas pessoas. Mas o amor motivava Paulo a seguir apesar dos sofrimentos. E suas experiências preenchiam um currículo bem estranho. Ao se apresentar e apresentar seu ministério, Paulo dizia assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frios e nudez, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 28, tem essa descrição do currículo de Paulo. E aí você só imagina Paulo, aquele grande missionário, o homem em que o seu lenço, as suas vestes, quando era levada para os enfermos, eles eram curados, demônios fugiam, demônios conheciam Paulo e batiam em retirada diante de suas ordens. E, no entanto, você esquece que Paulo passou por todo esse sofrimento e nada disso parou ele, sabe por quê? Porque o amor movia o seu ministério. Depois dessa declaração de Paulo, você pode questionar: e por que ele se deixou passar por tudo isso?
Por que permanecer com algo que te machuca? Por que insistir com pessoas que insistem em fazer o errado sempre? A resposta está na palavra de hoje: o amor. Paulo morreu na estrada de Damasco. Quem vivia nele era o próprio Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ou seja, o amor fez morada nele. 1 João capítulo 4, versículo 8. Ele suportava tudo por amor e por isso ele podia apelar, dizendo em suas cartas: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Você é imitador de Cristo? Cristo habita em você? Se sim, o amor pode ser visto em você, assim como Paulo. Mas se não, você é apenas um membro de igreja. Isso é triste, não é? E muitas vezes você faz coisas por obrigação, para cumprir uma escala, para mostrar às pessoas que você está ali, mesmo que a tua cabeça esteja bem longe. Será que algum dia o amor moverá nosso ministério? Será que um dia vamos pregar por amor? Será que um dia ajudaremos o próximo por amor? Será que o amor nos dará paciência para suportar o outro? Será que seremos conhecidos pelo amor, como diz lá em João capítulo 13, versículo 35? Sabe, se a igreja de Corinto fosse na minha cidade, certamente eu não frequentaria essa igreja. Era uma igreja muito difícil, cheia de picuinhas, cheia de dúvidas, de questionamentos, de brigas, de idolatria. Se eu tivesse preso como Paulo, talvez eu nunca escreveria uma carta para aqueles que viviam em liberdade. Quem precisava receber uma carta era eu, que estava preso. E muito menos eu me preocuparia com pessoas tão complicadas. Diante dos açoites, talvez eu reclamaria, eu murmuraria contra o meu Deus. E a tristeza certamente seria minha companheira de caminhada. Tudo isso porque eu olharia para mim e para as minhas dores e acharia isso injusto. Acharia injusto sofrer desse jeito, se eu estava fazendo a vontade do Pai. Talvez, como eu, você também ainda seja o Saulo perseguidor. E eu oro, sabe? E eu peço a Deus que me alcance no caminho de Damasco, que me transforme, que me jogue ao chão, que quebre o meu orgulho, se existir dentro de mim, e me transforme no Paulo perseguido, que como seu mestre amou até o fim, dando a vida por amor a cada um de nós. Talvez eu ainda seja Saulo, mas assim como ele foi transformado, eu creio que também eu serei transformado. Eu creio que serei morada do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai gerar em mim o amor, e eu vou fazer tudo por amor. Você também tem esse desejo, também tem essa esperança de que será transformado e que teu ministério será movido pelo amor? Então ora comigo. Deus querido, implanta em nós o teu amor. Deus querido, faça morada em nós, para que as pessoas vejam o Senhor em nós, para que os nossos atos sejam a tua expressão, para que as nossas atitudes não sejam forçadas, não seja por obrigação, por cumprimento de um dever, mas que seja tudo por amor. Por amor a pessoas que precisam ouvir a mensagem da salvação,
Que a gente seja a expressão do amor nesta terra. Que as pessoas vejam em nós que nós não fazemos acepção de pessoas, mas que nós amamos a todos por igual. Até mesmo aqueles que nós não conhecemos, mas o Espírito de Deus conhece e ama e nos leva até a presença dessa pessoa para deixarmos uma palavra, um abraço, um acolhimento. Que possamos passar pela vida das pessoas deixando um rastro de amor. Tira de nós tudo que não te agrada, Senhor Deus. Que a gente não seja como Saulo, zeloso, perseguidor de cristão, aquele que aponta os erros, aqueles que acusa os irmãos o tempo todo. Transforma-nos no Paulo manso, no Paulo que deu a sua vida pela pregação do Evangelho, por amor a pessoas que moravam distante, mas que ele fazia questão de escrever uma cartinha, animando para que eles permanecessem no caminho, porque Jesus está voltando. Obrigado, Senhor Deus, porque o Deus que transformou Saulo em Paulo pode transformar cada um de nós e mudar a nossa história e nos fazer homens e mulheres segundo o teu coração. Obrigado por mais um dia de vida. Fica conosco nesse novo dia. Enche o nosso coração de amor, para que possamos transbordar em cima de outras pessoas. Dá-nos a tua paz também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.